Sobrevivente de Sete Além revela segredos pela primeira vez. 20 dias em outro universo. Como ele fez para ir? Como ele fez para voltar? O que ele viu lá? Tudo isso e muito mais eu vou contar para vocês. Por isso, fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Bem-vindos a Sete Além. Sete Além. Sete Além. Aqui é a sua casa. Sete Além, a gente trouxe o horror de volta. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, Alminha. Boa madrugada, Luciano. O Hiro foi, ficou e voltou de Sete Além. E depois de muita insistência, ele aceitou contar pra mim em detalhes como ele fez e o que ele viu. Se você gosta de relatos de horror no geral e também de Sete Além, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, se torna membro para fazer parte de um grupo vitalício e secreto e exclusivo de membros e ex-membros e ainda acessar mais de 25 horas de relatos secretos e assustadores. Me segue no @oficial Sete Além, deixa seu like agora para não esquecer e já comenta para todo mundo saber que você tá pegando no tranco também. Sobrevivente de Sete Além. Essa é a mensagem de hoje. Sobrevivente de Sete Além. Agora vamos para o relato. O nome dele é Hiro, ele tem 24 anos e pediu para não dizer onde ele vive. O tema Sete Além surgiu na vida dele por acidente. Uma ex-namorada mostrou para ele o vídeo revelado O que é Sete Além e ele ficou apaixonado pelo assunto. Não tem como não ficar, não é mesmo? Bom, dias depois ele acabou assistindo por conta própria aquele vídeo chamado Como ir para Sete Além hoje e ficou empolgadíssimo com o assunto. O namoro infelizmente não durou, mas o interesse do Hiro pelo assunto dura até hoje. Bom, ele morava sozinho naquela cidade por causa da faculdade que ele fazia e não tinha muito o que fazer de atividades legais nos períodos de férias. Então, geralmente, ele e os outros universitários lá da região passavam metade das férias na casa da família, cada um no seu estado, na sua cidade, e metade das férias na cidade onde a universidade ficava. Então, nesses períodos, geralmente, o Hiro ficava completamente sozinho, pois a maioria dos amigos tinham voltado para suas cidades e havia pouquíssima coisa para fazer. Foi numa dessas que ele decidiu explorar mais a fundo o tema Sete Além. O Hiro descobriu que o tema Sete Além vai muito além do assunto de universos paralelos. Envolve algo espiritual, sobrenatural e inexplicável. Assim, ele começou a procurar por meios de ver ou ir para Sete Além. Frequentou fóruns, grupos de discussão e páginas obscuras do assunto. O problema é que tudo parecia cair sempre em segredos obscuros que apontavam para este canal aqui, o canal oficial. Então, um dia, Hiro escreveu um desabafo bem longo sobre o quanto ele gostava e apreciava esse canal aqui, mas que ele queria realmente ter a experiência dele em Sete Além. Nesse dia, Hiro desistiu de vez de ir para Sete Além. Para espairecer um pouquinho a cabeça, ele foi até um pit dog obscuro que havia perto de uma praça. Um que estava sempre vazio. Lá, enquanto ele comia, ele viu uma moça simplesmente linda, para o gosto dele. Ele prefere não descrever a garota, mas parecia ter a mesma idade que ele. Seu olhar era lindo e o seu sorriso era muito meigo. Ela estava sozinha e Hiro pensou muito em ir até ela. Mas ele achou tão intimidantemente linda que não teve coragem. O Hiro pensou, é muita areia para o meu caminhãozinho. Precisaria fazer muitas viagens. A moça pareceu perceber. Ela estava com um caderninho, na verdade um caderno universitário, escrevendo alguma coisa. Ela se levantou, pegou mais alguma coisa lá no pit dog, pagou e foi embora. Hiro ficou lá mais de 10 minutos pensando em como ele era covarde, como ele tinha perdido uma grande oportunidade. Então ele se levantou para pegar um doce, pagar a conta e ir embora. Nessa hora a dona do pit dog falou que a menina que tinha saído, aquela garota maravilhosa, tinha deixado um bilhete para o Hiro.
Hiro pegou o papel feliz e curioso. A dona do Pit Dog ainda comentou que, na opinião dela, aquela moça era muita areia para o caminhãozinho do Hiro. Hiro voltou para o apartamento dele feliz da vida. Nem abriu o papel. Com certeza seria o telefone da garota. Ia ser só chamar no WhatsApp, tomar coragem para marcar algum encontro. No seu pequeno apartamento, em sua cama, Hiro começou a desdobrar o papel, que na verdade ele percebeu que eram 3 folhas de caderno dobradas. A primeira estava envolvendo as outras 2 folhas, como se a primeira estivesse apenas em branco e as outras 2 estivessem escritas. E foi isso mesmo. As 2 folhas internas estavam inteiramente, completamente escritas da primeira à última linha dos 2 lados, com uma caligrafia muito pequena. Não era o número de telefone da garota e muito menos uma declaração de amor. Era uma folha grande inteira, 2, na verdade, de caderno, escrita dos 2 lados e com um diagrama com a descrição de um método para acessar o objetivo que Hiro procurava. Não havia citação da palavra Sete Além e nem os termos ritual ou portal, nada disso. Mas dava para entender tudo isso naquelas informações daquelas 2 folhas de caderno rabiscadas. Hiro se sentiu feliz e triste ao mesmo tempo. Desanimado e empolgado ao mesmo tempo, a moça, por alguma razão secreta, tinha dado a ele um papel, ou melhor, 2 papéis, que respondiam tudo o que ele queria. Hiro precisava juntar alguns materiais. Tudo que tinha que ser feito tinha que ser da maneira exata e dentro do período de férias, porque logo voltariam às aulas e não seria possível se dedicar a esse experimento. O item mais fácil do diagrama era uma vela preta de cera artesanal, ou seja, uma cera natural não processada. É complicadinho, mas era o mais fácil de todos. O problema é que a cidade onde ele estava, apesar de ser uma capital, poderia não ter tudo o que ele precisava para o tal ritual ou experimento. Será que aquilo era uma idiotice? Na minha opinião, opinião do Luciano, sim. Mas, bom, para ele não tinha ninguém perto para rir da cara dele, né? Então, bora fazer. Valia a pena montar aquele pequeno projeto antes das férias terminarem. Era preciso providenciar também algo como eletrodos de baixa voltagem para serem ligados a uma fonte portátil de energia. Não era difícil. Havia alguns itens que beiravam a superstição e outros que pareciam estar no campo da ciência e da tecnologia. Era tudo muito confuso e muito improvável. Além de elétrica e eletrônica, havia necessidade de improvisar uma mistura química, um líquido viscoso de cor âmbar, levemente brilhante, que era resultado da mistura de alguns itens mais ou menos fáceis de conseguir. Alguns tinham que ser fervidos, outros pesados para que tivessem a quantidade exata descrita no diagrama. Tudo precisava ser misturado e reduzido até que o líquido ficasse perfeito. Ainda assim, o mais difícil de providenciar foi o espelho. Isso mesmo, um espelho com no mínimo 50 anos de reflexão. Não podia ser um espelho muito pequeno, mas também não precisava ser um espelho de corpo inteiro. Podia ser do tamanho de uma penteadeira, o espelho de uma penteadeira, sabe? O problema para o Hiro era que um espelho assim, um espelho que, como dizia o papel, refletiu este mundo por mais de 5 décadas com o mínimo de imperfeição possível, seria quase impossível de encontrar e também caríssimo. Hiro passou 3 dias procurando na internet e circulando pelas lojas da cidade. Perguntou, deixou telefone e contatos. Chegou a encontrar espelhos com 30 anos de idade, espelhos pequenos com 40 anos, espelhos danificados com 45 anos, mas nada como o que ele queria. Até que ele descobriu por acidente o bazar de uma igreja
que estava vendendo guarda-roupas de 2 portas do começo da década de 1970, que pertencia a um padre que havia morrido. O móvel tinha sido transferido a um depósito e agora estava sendo vendido. Era um guarda-roupas pra lá de feio, mas de uma madeira muito boa. Na parte interna de uma das portas havia um espelho que estava embutido na madeira da porta, ou seja, nunca havia sido restaurado e nem trocado. O móvel todo estava muito empoeirado, sem puxadores, sem pés e com os cantos lascados. Nenhum dos itens daquele bazar, desse bazar da igreja, estava precificado. Era preciso perguntar para uma pessoa que estava lá, que parecia inventar o preço na hora, de acordo com a cara do comprador. Por isso o Hiro, naquele dia, se vestiu da maneira mais simples possível, chinelão, bermuda, tirou o relógio e foi barganhar. Dormamos. Eu vim barganhar. Assim que chegou, escutou um padre comentando com alguém que o colchão era muito velho, muito pesado e não serviria nem para ser doado. Essa pessoa estava falando com um dos padres ali da paróquia, comentando assim: olha, esse colchão que o senhor pôs para vender aqui, do padre que morreu, é muito pesado, muito velho e está em péssimo estado. Ninguém vai comprar e nem pode ser doado, pelas condições dele. Tinha uma mulher lá no bazar interessada em comprar o guarda-roupas. Ela queria pagar R$100, mas o responsável pelo bazar queria vender por 200. Hiro sabia que perderia a chance de comprar o guarda-roupa. Por isso, ele ofereceu 200 pelo colchão. Olha só a esperteza do Hiro. Isso mesmo. Ele chamou o responsável pelo bazar e falou: olha, eu vou dar R$200 pelo colchão. O responsável pelo bazar parou de atender a mulher na hora por alguns minutos, pediu licença para ela e puxou o Hiro de canto, todo interessado na oferta dele. Ele pediu que o Hiro repetisse e o Hiro realmente repetiu sua oferta. Ele disse que levaria o colchão podre do velho padre já morto por R$200, contanto que ele ganhasse o guarda-roupas de brinde. O homem do bazar ficou confuso, não entendeu, não conseguiu processar a negociação, a oferta do Hiro, e o Hiro repetiu: isso mesmo, eu levo o colchão por R$200 e você me dá o guarda-roupas. Agora, se você não quiser essa minha oferta, pode vender o guarda-roupas para aquela mulher por R$100, mas aí você vai ficar com o colchão parado aqui, porque ninguém vai querer comprar essa porcaria. Vendo pela lógica distorcida do Hiro, o homem aceitou a negociação. Hiro perguntou se podia pegar no mesmo dia. Ele combinou com um homem que fazia carreto, pagou R$80 para o homem pegar o guarda-roupas e o colchão. O homem poderia fazer o que quisesse com o colchão e também com o guarda-roupas, que tinha uma madeira até que boa, apesar de antigo, contanto que ele extraísse o espelho da porta sem danificar e desse para o Hiro. O homem topou. Naquela noite o Hiro já estava com o espelho em seu apartamento. Então o Hiro seguiu o processo passo a passo, que era o seguinte: ele posicionou o espelho no chão de maneira que ele ficasse inclinado para baixo em um ângulo de 15 graus. Com um pincel, Hiro espalhou o líquido âmbar no centro do espelho, formando um círculo perfeito com determinados centímetros de diâmetro. Um eletrodo foi colocado no centro do líquido com muito cuidado para não encostar no espelho. O eletrodo precisava ficar grudado na espessa camada do líquido âmbar sem entrar em contato com o espelho. Com o mesmo pincel, o Hiro lambuzou uma faixa de 5 centímetros na base do espelho e, no meio dessa faixa, uma trilha que ia no chão com 9 centímetros. No fim dessa trilha, ele colocou outro eletrodo, no fim da trilha de âmbar, daquele líquido cor de âmbar. E, em cima desse eletrodo, ele colocou a vela. Hiro apagou todas as luzes e fez o ritual após a meia-noite, como mandava a folha que a moça tinha deixado para ele. Ele acendeu a vela, se sentou diante da vela de uma maneira em que ele ficasse refletido no espelho junto com a vela. Olhou para o centro do espelho e repetiu muitas e muitas vezes, com a parte mais gutural da garganta, as palavras Akinara Vruelp Zaesh. Quem mais aí se lembrou de Klaatu Barada Nikto? Latu, Barada,
Nikto. Klaatu Barada Nikto. Hiro conta que ficou cerca de 1 hora repetindo até que sentiu uma leve pressão no peito. Nessa hora percebeu que não conseguia se mexer mais. Parou de dizer as palavras, mas percebeu que elas continuavam sendo ditas por alguém, por alguma coisa. Parecia impossível, mas alguém estava dizendo as palavras por ele, alguém com a voz horrível e assustadora. O Hiro se desesperou e se arrependeu de toda aquela bobajada. Sentiu-se mal, achou, ou melhor, teve a certeza de que estava mexendo com algo que não devia. Então, sentiu um gosto horrível na boca, um gosto metálico. Foi quando a vela se apagou e o Hiro escutou: "Ah não, chegou outro, olha só." Hiro se levantou desesperado, ele estava num galpão todo quebrado. Estava de dia, mas era um dia escuro e acinzentado. A pessoa que tinha dito aquela frase, "Ah não, chegou outro, olha só", era uma mulher com uma aparência de muito idosa. Uma mulher que não parecia da terra. Ela era bem magra e baixinha, estava coberta inteira com um manto cinza e seus olhos eram amarelos. Ela segurava uma vassoura de palha amarrada embaixo, sabe? Ela tinha a pele da cor avermelhada além dos olhos amarelos, mas passaria muito bem por uma pessoa do nosso mundo que estava doente, uma pessoa adoentada e estranha. O Hiro ficou com medo e deu uns passos para trás. A mulher sorriu com a boca quase banguela e falou: "Aproveita para passear." O Hiro se lembrava do que dizia o diagrama de papel. Embaixo dele, no chão, tinha um círculo de uns 30 centímetros de diâmetro que parecia feito com um pó grosso acinzentado, com cinzas. E ele estava sobre esse círculo. No diagrama dizia que era só ele voltar para esse círculo, pisar bem no meio e dizer Urzaal Nenf Korvef. As palavras eram esquisitas e lembravam muito Klaatu Barada Nikto, do clássico O Dia em que a Terra Parou, e que foi reutilizado, foram reutilizadas as palavras no filme Army of Darkness ou Uma Noite Alucinante 3. O Hiro não ligava. Tinha dado certo para vir, então provavelmente daria certo para ir. E ele tinha anotado as palavras e decorado para voltar ileso. A idosa repetiu para ele: "Vai, moleque, aproveita para passear." Então ela se virou de costas e saiu para o fundo do galpão. O Hiro viu que do outro lado tinha uma porta aberta que dava para fora do galpão. Olhando para todos os cantos, ele caminhou devagar. Fora do galpão, tudo era incrível. Sim, era outro mundo. Estranhamente, Hiro estava em uma cidade. Havia uma rua grande e movimentada de pessoas estranhas que caminhavam devagar, olharam para ele e o ignoraram. Hiro andou mais um pouco e viu prédios parecidos com construções antigas dos centros das cidades brasileiras. Prédios velhos, sujos, quebrados, desgastados. O céu era escuro e feio, como o final de uma tarde tempestuosa e sem sol, mas também sem chuva. Hiro viu que seres olhavam para ele pelas janelas e apontavam para ele. Havia vitrines de lojas com coisas nojentas e assustadoras sendo expostas, coisas até proibidas de serem lidas nesse relato. O ar cheirava carne podre e fuligem. Era possível ouvir tosse e choro, lamentos de dor e tristeza. Hiro se sentia um forasteiro. Andou devagar e com medo. Qualquer coisa voltaria correndo. Não podia se perder e nem perder o galpão de vista. Alguns metros à frente havia um aglomerado de seres. O Hiro parou e viu que pareciam mexer ou provocar alguém. Era um homem alto de óculos. Ele parecia normal, alguém do nosso mundo. O homem gritava com esses seres que gritavam de volta com ele. O homem dizia algo do tipo: "Não enche o saco, bosta, sai de perto." E os seres tentavam tomar alguma coisa da mão dele. No meio da bagunça, o homem viu Hiro e gritou para ele: "Vai embora daqui, moleque." Hiro ficou com medo e voltou correndo para o galpão. Pisou no círculo. Antes de dizer as palavras, a senhora idosa apareceu no fundo do galpão e gargalhou. Em questão de 2 segundos, ela se deslocou até ele sem mexer as pernas. Ela veio do fim do galpão até pertinho dele
num piscar de olhos, deslizando pelo ar. Hiro ficou com muito medo e ela apertou o pulso dele e gritou de um jeito horrível e assustador: "Nunca mais volta para Sete Além!" Hiro gritou: Uzaal Menfi Corvef. Tudo foi escurecendo e Hiro ouviu uma voz vinda da porta do galpão. A voz lamentou: "Mas já? Que pena!" Deu tempo do Hiro olhar para a porta do galpão antes de tudo sumir. E ele viu a garota, a linda garota do Pit Dog. Só que em segundos tudo ficou escuro. Hiro se recorda de acordar deitado no chão de frente para o espelho. A vela estava apagada e o líquido âmbar estava todo escurecido, queimado e endurecido. Teria sido um sonho? O relógio marcava que havia se passado 5 minutos apenas, mas Hiro sentia que havia ficado por 15 minutos em Sete Além. Seu pulso, onde a idosa havia apertado, estava dolorido. De resto, tudo estava bem. Após tomar um banho e se deitar, Hiro refletiu que aquilo só podia ter sido algum tipo de sonho ou delírio, ainda mais porque, segundos antes dele despertar, havia visto aquela linda garota do Pit Dog. O que ela estaria fazendo lá? No dia seguinte, Hiro decidiu repetir todo o processo. Se fosse um sonho ou um delírio, ele descobriria facilmente. Se fosse verdade, ele poderia reencontrar a tal garota. Assim, no dia seguinte, Hiro raspou com cuidado o líquido âmbar escurecido e seco do espelho e também do chão. Refez tudo e, após a meia-noite, ele acendeu a vela e repetiu o ritual. Essa transmissão foi invadida. Você precisa se tornar membro e ajudar a espalhar a palavra. Entra agora no Apoia-se e aproveite os benefícios. Deixe seu like agora neste vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações. Aproveite também para me seguir nas outras redes no @oficial 7 Além. Eu estou de olho em você. A mesma coisa ocorreu. Pressão no peito, escuridão e... de volta a Sete Além. Hiro se viu de volta ao galpão, vazio dessa vez, sem aquela véia maldita. Correu para fora. Algo estava diferente. O céu estava bem escuro. Já era de noite. Havia bem menos seres na rua. Seus olhos amarelos, dos seres lá, brilhavam de maldade naquela escuridão. Eram poucos, em grupo de 3 ou 4, e estavam distantes. Os lamentos e choros que Hiro tinha ouvido da outra vez, dessa vez estavam bem altos. O ar fedia muito, muito mais que antes. Tudo parecia mais agressivo e demoníaco. Hiro se sentia seguro, ainda estava com a sensação de que tudo era prático e fácil. Seguiu confiante pela rua observando tudo. Algumas janelas nos prédios emitiam uma fraca luz esverdeada ou avermelhada, mas sempre sobrenatural. Algumas exibiam silhuetas completamente inumanas e com olhos brilhantes e brancos que observavam de maneira maligna. Ventava muito gelado, havia lixo e entulho nas calçadas. Hiro foi até a esquina e pensou: hoje vou andar só mais um pouquinho, depois vou embora e volto em outro dia. Cada dia eu exploro um pouquinho mais e tento encontrar a garota. Na esquina ele viu que aquele local desafiava a lógica. Para o lado esquerdo, a rua seguia para uma vila de casas baixas e bem assustadoras, no estilo dos anos 1980. Para a direita havia um enorme muro alto e para frente começava uma pequena floresta. O Hiro confessa que nessa hora ele só pensava em rever a garota. Será que ela era mesmo de lá? Então Hiro escutou um som estranho. Um som que parecia um gemido humano misturado a um rugido. Muito esquisito e difícil de imaginar, né? Foi quando ele viu, perto daquele muro do lado direito, na rua que ia para o lado direito, um animal grande e quadrúpede. Tinha um corpo de tigre, lembrava um tigre, só que era muito branco, sem pelos. Era largo, magro, bem magro mesmo e cheio de feridas. E o rosto desse ser
era bem largo e longo, como o de um cavalo. Era ameaçador e não fazia sentido, não parecia com nada da terra. O bicho estava longe, mas a luz que vinha de uma janela o iluminava e permitia que Hiro ouvisse bem. O animal se abaixou como se arriasse as rodas e do nada saltou. Foi impressionante e impossível. Não foi um salto de felino para frente, foi quase como um salto de uma pulga, porque foi vertical, foi um salto para cima. A criatura subiu muito, passou por cima de Hiro e aterrissou do outro lado dele. Do outro lado, quer dizer, impossível. Assim que caiu perto do Hiro, o ser fez um som de serpente e guinchou ao mesmo tempo, liberando um hálito apodrecido. Hiro gritou e saiu correndo, virando a esquina em direção ao galpão. Correu olhando para trás e acabou trombando com duas daquelas pessoas que vagavam por lá, aqueles cidadãos mais comuns. Ninguém caiu, mas esses seres gritaram: "Vá embora daqui! Você não é daqui, maldito!" Como todo bom cidadão de Sete Além sempre faz com a gente quando a gente vai para lá, não é mesmo? Hiro continuou correndo e viu no alto aquele animal assustador vindo do céu e caindo, pois ele tinha dado outro pulo. Caiu em cima daqueles dois cidadãos com os quais o Hiro tinha trombado. Só que nesse exato momento ele já começou a devorar aqueles dois cidadãos. O animal mordia com a mandíbula que tinha na frente da cara de cavalo, projetada para frente, e ao mesmo tempo ele mordia também com uma boca secundária e vertical que ele tinha no pescoço. Que nojento. Era nojento e assustador. Hiro aproveitou para chegar no galpão, né? Nesse tempo todo que o bicho estava lá fazendo a refeiçãozinha dele. No trajeto curto ele só pensava assim: nunca mais na vida eu venho para cá, meu Deus do céu. Assim que ele entrou no galpão, sua alma quase saiu do corpo. A senhora idosa, com a vassoura, estava lá e ela estava varrendo o círculo de cinzas que o Hiro tinha que pisar para voltar. Era o círculo, era a única volta, o único caminho, a única passagem dele. O Hiro não acreditou, foi até ela, empurrou ela para trás, ela caiu sentada em cima de onde estava o círculo, ele pisou e gritou: Urzaal Menficorveth. Nada aconteceu. E o Hiro gritou mais umas 10 vezes. Caída no chão, a velha só gargalhava e falava: não dá mais, não dá mais, se ferrou. O português dela e de todo mundo que estava ali era diferente, mas era a língua portuguesa. Hiro começou a gritar desesperado e com medo do bicho ir atrás dele, então ele procurou um lugar para se esconder no fundo do galpão. Foi aí que ele viu que, atrás de alguns entulhos, tinha uma enorme fissura que dava para ele passar e sair no fundo do galpão, quer dizer, tinha uma segunda entrada ou saída. Era fácil para ele dar um jeito ali. Bom, e foi o que ele fez. O medo bateu forte. Vou morrer, não tem jeito de voltar. Então, o Hiro começou a dar fortes tapas no próprio rosto e gritar para si mesmo: acorda, acorda, pois podia ser um sonho, mas não era. Do lado de fora havia uma espécie de beco. Hiro olhou para os dois lados sem saber para onde deveria ir, e nesse momento uma porta do lado direito desse beco se abriu e saiu de lá um homem que ele reconheceu na hora. Era aquele homem que da outra vez estava cercado de criaturas. Um homem alto de óculos que tinha aparência normal, aparência do nosso mundo, e que tinha gritado para ele ir embora. Esse homem estava jogando sujeiras e tranqueiras no chão e, ao ver o Hiro desesperado, chamou ele. O Hiro ficou gritando: me ajuda, pelo amor de Deus, socorro. O homem só sinalizou para ele ir. Hiro correu até ele, que parecia calmo. O homem mandou ele entrar por uma porta de metal para dentro do edifício que tinha do lado do galpão. Um edifício podre e decadente. Não era exatamente do lado, estava a uma boa distância, mas ficava na direção do galpão, pelo menos. O lugar fedia a bicho morto. O Hiro foi falar, mas o homem fez sinal para ele ficar quieto e subir as escadas. No segundo andar, o homem foi até uma parede que tinha no final do corredor, onde uma cômoda estava encostada, meio que para disfarçar. Ele empurrou a cômoda e desencostou,
e havia uma porta ali para um apartamento daquele prédio. Chamou o Hiro para entrar. Abriu a porta e falou: vem aqui para o apartamento. O Hiro entrou. Era um lugar realmente pequeno, de poucos cômodos, mas bem organizado. O homem se apresentou como José e também apresentou mais 2 pessoas para ele. Rosa, uma mulher de cerca de 30 anos, e Gabriela, de 11 anos. Eram uma família. Os 3 eram perfeitamente humanos como o Hiro, mas estavam cansados, enfraquecidos, empobrecidos, magros e assustados. Não pareciam felizes em conhecer o Hiro. Perguntaram como ele tinha vindo para cá, Sete Além, há quanto tempo e se ele tinha trazido alguma coisa de valor, comida, algo assim. Hiro explicou tudinho. Hiro começou a chorar e disse que o único jeito dele ir embora era pelo galpão, mas que não tinha mais porque a mulher tinha varrido o círculo de cinzas. José contou que tinha ido para Sete Além após pegar um ônibus e dormir. Ele disse que ele é de São Luís do Maranhão. Ele falou que acordou dentro de um ônibus, todo quebrado e velho, enferrujado e sem rodas, parado na colina. Ele não entendeu nada, correu para se esconder e, enfim, já está em Sete Além há 2 anos. Rosa disse que é do Rio de Janeiro e ela e uma amiga foram para a praia. Como sempre, elas foram aproveitar para dar um mergulho, mergulharam juntas na água do mar. Foi quando um braço muito branco e assustador saiu do fundo da areia e segurou o pescoço da amiga de Rosa embaixo d'água. Rosa afundou e lutou para soltar a amiga daquele braço. Aquele braço horrível, monstruoso, né? Mas quando as 2 emergiram, estavam em um riacho podre que fica lá perto da colina. Elas saíram sem entender nada. Ué, cadê o mar? Cadê a praia? Cadê o Rio de Janeiro? Elas estavam com roupa de banho e começaram a procurar o caminho de volta. A amiga da Rosa foi pega por uns padres, uns monges, que levaram ela para a igreja. Eles disseram que iam purificar a carne dela, só que para purificar a carne eles iam ter que tirar a pele dela toda, que era a melhor maneira de purificar a carne. Eram uns monges. Ela correu para a cidade fugindo desses monges e isso já faz 1 ano. Encontrou José, que a acolheu. Gabriela morava em um prédio de luxo em Curitiba. Ela brigou com o padrasto e o xingou muito. Então ela correu para o elevador, foi para a calçada e ficou lá tentando se acalmar. Na hora de voltar para o apartamento, o elevador, que devia subir, começou a descer em alta velocidade. E quando parou, para Gabriela havia passado 30 andares para baixo, coisa impossível naquele prédio, o elevador abriu as portas e ela estava naquele prédio onde eles estavam agora. Ela resolveu subir as escadas, pois o elevador tinha ficado totalmente inutilizado, e foi atacada por uns pequenos cães com rosto humano que a morderam. Ela foi salva por Rosa, que escutou os gritos e a socorreu batendo nos cães. Isso já faz 9 meses. Hiro não se conformou. Ele falou para eles da vida dele. Disse que tinha uma vida e que não queria ficar em Sete Além de jeito nenhum, nem mais 1 minuto. Só que o José deixou claro que não tinha mais volta e que dificilmente ele conseguiria retornar, que era assim com todo mundo que ia para Sete Além. Os poucos que voltavam contavam os relatos e eram tidos como loucos, escritores, doidos, sei lá o que, fanfiqueiros, nos canais que contavam o relato. E os muitos que ficavam lá eram dados como desaparecidos no nosso mundo. Rosa, José e Gabriela não se conformavam com o fato de Hiro ter ido para lá de livre e espontânea vontade por meio de um ritual, pois eles tinham caído naquele inferno acidentalmente. Aquela família acidental tinha comida e água, mas tudo era muito improvisado e precário. José disse ao Hiro que ele podia ficar lá, que seria bom ter mais alguém para ajudá-lo. Rosa passava a maior parte do tempo no apartamento com Gabriela e José sempre saía para procurar coisas. Hiro comentou com eles que acreditava que, se ele voltasse ao galpão e pegasse as cinzas
que a velha tinha varrido, ele podia levar essas cinzas de volta no apartamento, fazer o círculo mais ou menos de 30 centímetros, subir no círculo e dizer as palavras para retornar. E talvez, se todos fizessem isso, todos poderiam retornar. José alegou que aquilo era bem improvável, mas que eles podiam tentar fazer sim, não custava nada. Arrumaram um lugar para o Hiro dormir perto da porta, e José disse para o rapaz que as únicas regras mais sérias e importantes ali eram prezar pela segurança de todos e por ficar escondido, voltar para casa, ou melhor, para o apartamento, antes que escurecesse completamente, dividir tudo, respeitar Rosa porque ela era companheira do José e respeitar a Gabriela acima de tudo, pois ela era uma criança. Hiro, obviamente, concordou com tudo. Ele não sabia dizer quanto tempo tinha dormido naquela noite, mas ele acordou sozinho e foi para a janela olhar para a rua. Os demais ainda dormiam. O céu continuava escuro e as ruas ainda estavam vazias, até que do nada uma procissão veio pelo fim da rua. Não eram muitas pessoas, era cerca de 12, todas encapuzadas em mantos negros ou marrons bem sujos, levavam cajados com espécies de anzóis nas pontas, andavam devagar e no mesmo ritmo. A rua estava vazia por causa desses tais monges, porque assim que eles passaram, alguns seres começaram a voltar. 5 ou 6 pessoas muito parecidas com seres humanos, aquelas de olhos amarelos da mesma raça da idosa, com a vassoura, começaram a aparecer depois que a procissão passou, como se todos os seres ali tivessem medo daqueles monges. De onde será que eles eram? Hiro conheceu pela janela os cães com rosto quase humano que Rosa e Gabriela tinham visto. Caminhavam como se fossem ratos pelas ruas. Todos ali pareciam querer sobras, procurarem comida ou trocarem coisas. Aquele era o cidadão comum daquele lugar. Nessa hora, José acordou e veio até a janela ficar com Hiro. Ficaram olhando e Hiro perguntou sobre o animal enorme que ele tinha visto, que pulava que nem uma pulga gigante e era feio que nem o diabo. José disse que aquele bicho era raro, mas não era muito difícil de matar. Ele falou que era um animal que andava sempre sozinho e que se você fizesse um corte no pescoço do animal acima da boca vertical e embaixo do queixo de cavalo dele, o bicho caía morto na hora. E o José ainda completou: a carne dele é muito boa. Rosa e Gabriela acordaram depois e todos comeram folhas e uma fruta que parecia jambo. Era somente casca, sem conteúdo dentro, apenas umas sementes. Não tinha quase gosto de nada. José convidou Hiro para andar. Iam procurar coisas valiosas, comida, objetos de defesa e podiam até recolher as cinzas do galpão, como o Hiro tinha pedido. O Hiro concordou e José deixou claro: pega essa ripa de madeira cheia de pregos. Você vai usar como arma e é para usar sem dó. Não tem diálogo aqui, é você ou eles. Naquela noite, que era noite e dia ao mesmo tempo, José e Hiro exploraram as redondezas. Hiro conheceu um pouco da geografia do lugar. Aquela parte da cidade era isolada de outra parte maior, que também era urbana, também era uma cidade, só que muito maior do que onde eles estavam. Entre elas havia uma floresta curta, que era aquela floresta do fim da rua. A outra parte tinha muitos seres e criaturas variadas e terríveis. Eram parcialmente civilizadas, pois se toleravam. Odiavam pessoas como José e Hiro. A todo tempo tentavam expulsá-los de lá, como se eles quisessem ficar lá, né? Nessa parte de cidade que era maior do que a parte que o Hiro e o José estavam, havia uma grande catedral de paredes negras, toda trancada. José explicou a Hiro que se ele visse os monges era para correr o máximo possível e se esconder, que aquela igreja apavorava até mesmo quem morava ali. Hiro estranhou os sussurros e gemidos de dor e agonia que vinham de dentro da igreja trancada. A dupla foi até o galpão recolher as cinzas que ainda estavam lá.
A idosa com a vassoura também estava lá. Hiro chegou a erguer a ripa de madeira para agredir essa idosa, mas o José impediu, disse que não ia adiantar. A idosa falou algo que marcou o Hiro para sempre. Ela disse gargalhando: "Um dia vocês vão desistir e serão como eu. Eu também já fui como vocês há muitos e muitos anos." Quando voltaram para o apartamento, Hiro fez o círculo perfeito de 30 centímetros de diâmetro com as cinzas e ensinou Rosa, José e Gabriela as palavras de retorno. Ele fez todos decorarem, então ficou em pé no círculo e gritou as palavras. Novamente, nada aconteceu. Hiro gritou várias e várias vezes até que desistiu. As cinzas não funcionaram. José teorizou que às vezes tinha a ver com o local, às vezes com as formas exatas das cinzas. Por exemplo, as cinzas deveriam estar lá no galpão ou deveriam estar conectadas de uma maneira que, uma vez que foram varridas, perderam aquela configuração, não é mesmo? Os dias seguintes para Hiro foram verdadeiros pesadelos. Cada dia parecia que o inferno aumentava. José explicou que havia outros agrupamentos de pessoas espalhados por aí e que cada vez mais pessoas estavam vindo para Sete Além e que muitas não retornariam. José também disse que era essencial que Hiro voltasse para o apartamento antes que o local ficasse inteiro em trevas. Do contrário, ele poderia morrer ou ser pego. Hiro, um dia, resolveu explorar melhor o próprio prédio onde eles estavam e descobriu vários apartamentos vazios e em completa destruição. Nesse dia, ele entrou em um apartamento no último andar que não havia nada além de um grande espelho encostado numa parede. Quando ele viu o espelho, ele deduziu: "Poxa, que legal, pode ser uma maneira de eu ir embora." Porém, assim que ele parou em frente àquele objeto, ele viu a si mesmo, bem mais velho, com a pele amarelada e ressecada, com olhos amarelos e dentes podres. Ele se viu transformado em um daqueles seres dali, num daqueles cidadãos de Sete Além. Aquilo foi demais para o Hiro, que começou a vomitar. Ele estava se sentindo fraco e debilitado pela falta de alimentação correta e de sono. Por falar em sono, Hiro despertou numa noite com uma voz feminina muito doce, pedindo para entrar no apartamento. A pessoa batia, pedia por socorro e implorava para entrar. Hiro, que dormia muito perto da porta, se levantou para socorrer a moça, mas José o segurou. Rosa falou: "Não pode abrir." Hiro perguntou o motivo e Gabriela explicou: "Não é humano." As batidas e os pedidos de socorro daquilo que não era humano duraram quase 1 hora. No final, a pessoa do outro lado, que era muito convincente e parecia muito desesperada, começou a rir e foi embora. Hiro, a todo momento, questionava se realmente eles não estavam enganados e se não se tratava de uma pessoa em apuros, mas José sempre confirmava: "Se abrir, nós 4 vamos morrer." Nessa mesma noite, Hiro viu criaturas escuras com asas e olhos vermelhos, eram do tamanho de pessoas e os olhos eram brilhantes. Elas voavam e entravam nos apartamentos e saíam voando, recolhendo pessoas e as devorando em pleno voo. Enquanto faziam isso, também gargalhavam. Hiro já não sabia há quantos dias estava lá. Ele sabia que nunca ficava realmente de dia. Ele sabia que ali não era a terra e que ele precisava explorar e tentar achar um lugar mais seguro. José dizia que essa era a pior ideia, que ele já durava muito tempo ali e que se esconder em um local fixo era a melhor maneira de sobreviver. Hiro passou a explorar sozinho. Com o passar dos dias foi pegando mais confiança e mais raiva. Aqueles seres mais comuns, os tais cidadãos que costumavam expulsar estranhos, gritar, pararam de se aproximar do Hiro a partir do momento em que ele começou a revidar. Foi quando um grupo de 3 chegou gritando: "Fora daqui, você não é daqui."
E o Hiro, que já estava com a paciência totalmente esgotada, começou a agredi-los que nem doido, e os outros viram ele fazendo isso. A partir daí, ele conquistou o respeito dessas criaturas. Nenhuma chegava perto dele, não importava a hora que ele se aproximasse delas. Um dia, Hiro encontrou um buraco no solo da floresta, e esse buraco respirava. O ar entrava e saía dele. Entrava e saía gelado ao entrar e quente ao sair, como se fosse uma narina. Havia também um grande monolito, mas muito longe, muito alto mesmo esse monolito devia ser, como se fosse um Cristo Redentor. E estava bem distante e pela iluminação indicava que havia uma grande cidade em volta daquele monolito, cercada por uma grande muralha negra. Como será que era aquela cidade? Devia ser muito interessante. Nesse mesmo dia, quando voltava para o apartamento para dormir, ele viu um rapaz correndo. Era um indivíduo da idade dele, mais ou menos. O rapaz estava desesperado e amedrontado. Hiro entrou na frente do rapaz e o segurou. Esse rapaz, ao ver Hiro, ficou todo feliz, abraçou Hiro e disse assim: "Você veio me buscar, muito obrigado, eu não aguentava mais essa loucura. Pelo amor de Deus, me fala como eu faço para ir embora. Como você descobriu que fui eu que peguei?" Hiro não entendeu nada. O rapaz parecia muito confuso. Ele tinha o corpo todo arranhado e machucado. Ele estava com barba por fazer e o cabelo muito sujo, além de despenteado. Suas roupas eram puros trapos. Ele parecia achar que conhecia o Hiro de algum lugar. Hiro perguntou há quanto tempo esse rapaz estava lá em Sete Além, e o rapaz respondeu: "Já faz 5 meses. Hiro quis saber como ele tinha ido parar lá, e o rapaz disse: "Ué, da mesma forma que você, com aquelas anotações de papel, mas eu fui voltar e a velha já tinha varrido as cinzas." Hiro não fazia ideia de como o rapaz sabia de tantos detalhes e nem de como ele tinha ido parar lá pelo mesmo método, e ainda citou as 2 folhas de caderno escritas. Porém, uma grande raiva se apossou de Hiro. Já tinha passado da hora de voltar para o apartamento. Naquela hora, Sete Além ficava escura e perigosa. Porém, o Hiro liberou o garoto para continuar fugindo e se escondendo, porque já ia ficar tudo muito perigoso, e decidiu com muito ódio voltar ao galpão. A velha estava lá, sentada em cima de um pneu velho de caminhão. Ela estava comendo um bicho que se esperneava nas mãos dela. Um bicho estranho, muito feio, era nojento. Ela mordia a barriga do bicho, que gritava fino e esperneava, mexendo as perninhas e bracinhos. Hiro foi até ela, pegou a vassoura, quebrou em vários pedaços e jogou tudo fora. E gritou para ela que não era mais para ela varrer as cinzas. A mulher ignorou, continuou comendo. Então Hiro, com grande ódio, gritou para ela nunca mais se meter com ele. Nessa hora, a velha ergueu a cabeça, séria, seus olhos brilharam. Ela ficou olhando para o Hiro bem séria, então sorriu, e a sua boca, cheia de sangue negro daquele bicho, era horrível e nojenta, e ela gargalhou e falou: "Aqui ó, essa é a melhor maneira de você ter comida boa aqui em Sete Além. Tem que fazer como eu, essa é a melhor maneira. É você mesma parir e comer o que você pariu." Aquilo tirou Hiro do sério. Ele pegou a sua ripa de madeira cheia de pregos e terminou com a existência profana daquela mulher. Agora ele tinha certeza de que jamais varreriam as cinzas novamente. Com cuidado, Hiro organizou aquele galpão para que a área onde as cinzas ficavam ou apareciam estivesse bem preparada para receber a chegada de outra pessoa que viesse para lá do mesmo processo. Hiro não sabia se mais uma pessoa poderia retornar pelo mesmo círculo de cinzas, ou seja, voltar para a Terra
pelo mesmo círculo, se mais de uma pessoa conseguia utilizar o mesmo círculo. Já não dava para perguntar nada mais para a velha, concorda? Quando saiu do galpão, Hiro deu de cara com os monges em sua procissão horrível. Já estavam muito próximos a ele, alguns metros, e não tinha como fugir, exceto se ele voltasse para o galpão, passasse pela fissura na parede dos fundos e acessasse o prédio, só que a porta de metal do prédio só abria por dentro. E o José a essa hora já devia estar dormindo. Antes que voltasse para dentro do galpão, ele viu no meio dos monges, caminhando, uma mulher horrível, completamente sem pele. Ela era toda vermelha, com carne e nervos expostos, mas não sangrava. Ela sorria, pois não tinha boca para fechar, e seus olhos eram arregalados, pois não tinha pálpebras para cobri-los. Provavelmente era a amiga de Rosa. Atrás dessa mulher, de maneira imponente, como se fosse uma líder, estava a garota do Pit Dog. Ela estava ainda mais linda do que antes. Sorria de maneira muito meiga. Hiro não conseguia mais fugir. A garota veio até ele e os monges passaram direto. Ela falou com ele. Disse que ele não era tão especial assim, não era para ele se achar. Disse que ele ia morrer se ela mandassem levarem ele para ser purificado na igreja, mas que ela tinha outra ideia para ele. Ela disse a Hiro para voltar para o apartamento e dar um fim em José, Rosa e Gabriela. Se ele fizesse isso, ela o deixaria ir embora na hora. Se ele não fizesse isso, em 7 dias ela voltaria com os monges e levaria todos para a igreja, não interessa onde eles estivessem, dentro de apartamento, escondido, ela ia pegar todos, não só Hiro. Também José, Rosa, Gabriela e qualquer outra pessoa humana da Terra que estivesse nas redondezas, e eram muitas famílias. Então, ela se aproximou de Hiro, que sentiu seu perfume maravilhoso, deu um beijo e ele desmaiou. Horas depois, José encontrou Hiro caído no meio da rua lamacenta, sozinho, e o trouxe para o apartamento. Hiro contou tudo a todos. Explicou para eles todos ali do apartamento, para Rosa, para Gabriela e para o José. Disse que eles tinham que fugir, todos eles. Mas José falou que ninguém escapava daquela garota. José até disse o nome da garota. Mas olha que interessante, Hiro alega que não consegue se lembrar do nome dito. Hiro disse que José avisou ele que ninguém consegue trazer o nome dessa garota de Sete Além para cá. Em Sete Além você fica sabendo o nome dela e repete várias vezes e sabe, mas quando você vem para o nosso, o nome não fica na sua memória, ele é retirado. Que o nome dela pertence a Sete Além e só pode ser pronunciado lá. José disse que ela era muito maligna e ela estava em todos os lugares de Sete Além, inclusive no nosso mundo aqui na Terra também. Ela tinha livre acesso a tudo. Os dias foram passando. José, Rosa e Gabriela não queriam sair dali. Hiro não queria fazer nada com eles, claro, ele não ia traí-los e atacá-los, mas isso significava que todos iam se dar mal. Foi quando Gabriela viu pela janela uma moça passando correndo, uma garota normal do nosso mundo, super assustada. Todos correram para a janela para ver a moça desesperada. Ela tinha acabado de sair do galpão. Ela era humana. Claro, ela podia ter vindo de outro canto de Sete Além, passado no galpão e depois corrido. Ou ela podia ter vindo para Sete Além por outro meio, virado uma esquina, tomado algo ou até deitado num divã de um brechó. Mesmo assim, Hiro estava disposto a arriscar. Então ele falou para os amigos que sim, ela podia ter vindo pelo mesmo ritual que ele. Então Hiro também falou: eu vou agora para o galpão. Se lá houver um círculo de cinzas, eu vou pisar nele com cuidado e falar as palavras. Se eu não voltar é porque deu certo. Aí vocês terão que ir também.
poderá ser um jeito de vocês voltarem para casa também. Mas também pode não funcionar, porque às vezes a passagem é só para um. Ou, como vocês não vieram para cá dessa maneira, não consigam voltar, talvez pela mesma maneira que eu. Talvez vocês não consigam retornar sem ser pela maneira que vocês mesmos vieram. Não dá para saber. Assim como pode ser que eu não consiga voltar pela passagem feita por outra pessoa. Bom, não sei, mas vale a pena tentar. Se vocês conseguirem, me procurem. Eu vou procurar vocês também. Faça o relato de vocês ser contado por alguém. É uma forma de a gente se encontrar. Então, Hiro foi correndo para o galpão e sim, havia lá um círculo de cinzas. Aquela moça desesperada que tinha passado correndo tinha usado essa forma para ir para lá. Era hora dele ver se conseguiria voltar pelo caminho que ela tinha vindo. Hiro, com muita fé, pisou com cuidado no círculo e gritou. Como antes, ele despertou em seu quarto. Porém, tinha algo estranho. 3 pessoas estavam no quarto com ele. Eram outros estudantes do mesmo prédio, que moravam lá também, no prédio, mas não no apartamento dele, claro, ele morava sozinho. Porém, eles tinham derrubado a porta do apartamento do Hiro e invadido, pois o Hiro tinha desaparecido há uma semana. Para o Hiro, havia se passado 21 dias que ele tinha desaparecido e estava em Sete Além, mas para esses estudantes, havia se passado 7 dias. Socorreram Hiro e disseram que ele estava desmaiado no chão diante do espelho e de uma vela. Um dos estudantes disse que sentiu o cheiro da vela no corredor do prédio e que o cheiro dessa vela, misturado com aquele líquido cor de âmbar que eles não sabiam dizer o que eram, podia ser tóxico e podiam ter feito algo com o Hiro. O que ninguém entendeu era o fato do Hiro não estar nem um pouco desidratado e nem desnutrido. Ele não estava bem, mas também não estava como se não consumisse nada há 7 dias. Hiro foi levado a um hospital, tomou o soro e se recuperou. De volta ao apartamento, ele encontrou um dos seus vizinhos estudantes que o ajudou a fazer a limpeza no apartamento. Ele se chamava Cairo e Hiro o reconheceu. Ele era o rapaz que o Hiro encontrou em Sete Além. Porém, Cairo estava de cabelos arrumados e sem barba. E parecia que ele não sabia nada sobre Sete Além e nunca tinha conversado muito com o Hiro ainda. O rapaz perguntou se podia pegar o espelho para ele e o Hiro permitiu. Horas depois, o Hiro notou que os papéis que a garota do Pit Dog tinham dado para ele, os papéis com as instruções e diagramas para ir para Sete Além, tinham sumido. Hiro pensou, provavelmente foi para o lixo na hora da limpeza que a gente fez aqui no apartamento. Ou será que alguém pegou? Bom, das 3 folhas, sendo que 2 tinham as instruções, apenas a folha em branco que cobria as outras estava lá. E olha só, não era realmente uma folha em branco. Hiro não tinha notado antes, mas havia um pequeno número de celular anotado em um cantinho. Um número que Hiro não tinha percebido mesmo. Será que era da garota? Será que tudo aquilo não passava de uma intoxicação causada pela fumaça da vela e do líquido âmbar? Será que nunca houve um José, uma Rosa ou uma Gabriela? Será que os 21 dias em Sete Além foram uma ilusão? Provavelmente. Ainda assim, Hiro decidiu escrever seu relato e enviar para o canal Sete Além. Ele tem esperança de que, se for tudo verdade, talvez José, de São Luís do Maranhão, Rosa, da capital do Rio de Janeiro, e Gabriela, de Curitiba, Paraná, possam ter voltado também e possam procurá-lo. Mas talvez cada pessoa tenha voltado para o seu tempo de partida. Afinal, Hiro nunca perguntou a época em que eles estavam quando vieram para Sete Além. Que ano que era quando eles vieram para Sete Além?
E se aquele rapaz que o ajudou a fazer a limpeza e levou o espelho for realmente o mesmo rapaz que Hiro encontrou em Sete Além, que disse que já estava há 6 meses lá, ou seja, ele estava lá desde antes de Hiro chegar. Complicado, né? As regras de tempo não funcionam lá exatamente como aqui. Mesmo assim, fica a esperança. Ao deixar esse relato, Hiro torce que um deles, pelo menos, se manifeste mandando mensagem ao Luciano Milici, que sou eu, ou comentando algo no vídeo. O Hiro ainda não teve coragem de mandar mensagem para o celular da garota. Você teria? E esse foi o relato do Hiro, o sobrevivente de Sete Além revela segredos pela primeira vez, 20 dias em outro universo. Você gostou? Comenta se gostou ou se prefere o da Ilha Secreta na Guarapiranga, dos manequins assustadores do bairro da Luz ou da porta misteriosa no bairro da Consolação. Qual você prefere? Vou deixar o link desses 3 relatos aqui na descrição para você assistir e me dizer nos comentários qual prefere. E comenta também sobrevivente de Sete Além, para eu saber que você chegou até aqui o final do vídeo, ou que você chegou de Sete Além e sobreviveu também, não é não? Sete Além, a gente trouxe o horror de volta. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em Sete Além.